Boa tarde a todos. Hoje nós vamos continuar um tema que é de grande interesse dos produtores, dos consultores, que é a formação de um perfil profundo de enraizamento. Como que a gente pode construir esse perfil? Eu uso esse termo, construir esse perfil, porque, na verdade, os solos brasileiros, eles têm como característica um subsolo ácido e com baixa saturação de base. Essa é a nossa característica. E você transformar, né, o subsolo, e aí quando a gente fala em subsolo, seria aquela camada abaixo dos 20 centímetros, em um ambiente favorável ao desenvolvimento das raízes, é algo bastante complexo, porque na maior parte das lavouras, nós não conseguimos nem mesmo transformar a camada de 0 a 20. Agora, falar em melhorar o ambiente da camada de 20 a 40 ou de 40 a 60 é um desafio muito grande. E, na minha visão, antes de começar a exemplificar isso para vocês, na minha visão, são necessárias algumas coisas. Uma delas é utilizar uma dose de calcário superior àquela que nós estamos normalmente utilizando para corrigir a camada de cima. E isso tem implicações, né? Porque, na verdade, essa dose mais elevada, existe questionamento se for aplicado em uma única etapa na superfície, se isso não vai ocasionar desequilíbrios. E, de fato, né, isso pode acontecer. Portanto, se você vai utilizar os insumos na superfície, o ideal é que isso seja um processo, você estabeleça um horizonte de tempo em que vai ser feita essa construção do perfil, trabalhe com doses de calcário mais alta do que as normalmente utilizadas e com uma frequência de reaplicação mais curta. Pelo que eu estou vendo, o professor Cruciol, ele está, da Unesp, ele está com uma metodologia um pouquinho diferente aí, que está proporcionando doses mais elevadas de calcário, porque ele está considerando a camada que é o objetivo de ser corrigida. Evidentemente que o PRNT do calcário também influencia, nós temos muitas questões aí que estão sendo influenciadas. A outra questão é o uso do gesso, que, bom, desculpe, estou dando um passo atrás. Há uma grande polêmica aí sobre como fazer essa aplicação de calcário. Já que a dose vai ser maior, alguns pesquisadores apresentam resultados interessantes quando esse calcário é incorporado ao solo. Os argumentos para fazer isso é que você vai estar trabalhando com uma dose mais elevada e que o revolvimento ele vai ocasionar uma reação mais rápida do corretivo e também vai proporcionar alcançar camadas mais profundas, né? Talvez mecanicamente a gente vá conseguir colocar este corretivo até 20, 25 centímetros no máximo, né? Mas uma vez que você corrigiu essa camada, então aí o movimento deste corretivo, desta camada para camadas subsuperficiais, ele ocorreria de forma mais rápida do que você colocar toda essa quantidade na camada de cima. Então, esse é o argumento. Confesso que eu não sou muito fã desta estratégia, mas eu reconheço que tem várias regiões do Brasil, o Brasil é muito diversificado, e várias regiões, especialmente no Centro-Oeste, essa é uma prática que tem sido utilizada com sucesso. E aqui no Sul,
se divide. Eu tenho amigos agrônomos, consultores que atuam na região de Vacaria, que lá eles fazem a opção pela incorporação, porque a dose é muito alta. Nós estamos falando aí em doses de calcário de 8, 10, 15 toneladas. Então, uma correção que, às vezes, o preparo se justificaria. Feita essa ressalva, então, eu estou fazendo ela assim com uma humildade, porque eu estava lendo a minha aprovação da Bolsa do CNPq e um dos revisores colocou isso. O senhor falou muito aí de calcário, gesso, aplicação de insumos em superfície, mas não falou da incorporação. E realmente, ela deve ser, tá no horizonte. Aí, se nós vamos aplicar na superfície, me parece que o gesso é realmente um insumo complementar ao calcário, porque ele vai acelerar esse processo de descida. Certo? Outras questões que são paralelas a isso é a estruturação do solo, porque esse movimento de cátions no perfil ele depende da infiltração de água. Então, se o perfil ele tem uma camada compactada, aí dos 12 aos 17 centímetros, isso vai limitar muito esse processo. E depois a formação de bioporos, da própria matéria orgânica, são importantes. A última questão aí que eu queria dizer para vocês é que essa descida, quimicamente, ela se dá, então, pelo íon acompanhante. Na verdade, nós queremos que desça o cálcio. O cálcio. E para o cálcio descer, nós temos que ter, que ele é carga divalente, nós temos que ter uma carga negativa descer. E essa carga negativa poderia ser sulfato, que a gente falou do gesso, nitrato e compostos orgânicos, frutos da decomposição da matéria orgânica. Então, todos esses processos aí podem auxiliar. Tem um trabalho bem interessante da URGS, né, mostrando que as fezes dos animais, num sistema de integração que o Juliano tanto aprecia, a placa de fezes do animal, ela faz com que haja uma descida acelerada do corretivo. E assim, são várias as maneiras com que a gente pode obter a construção de um perfil. Então, não existe um único produto que vá fazer isso, né? E o que eu queria também, na abertura dessa apresentação, dizer que isso é uma construção, tem coisas que a gente consegue fazer de curto prazo, tem outras coisas que a gente tem que ter um planejamento. Construção, aumento da matéria orgânica. Bom, isso você vai ter que fazer uma estratégia de manejo que te permita alcançar esse resultado. Construção do perfil tem duas maneiras. Tem a maneira rápida, que seria a incorporação mecânica de uma grande quantidade de calcário, e a maneira gradual. E para isso você tem que ter um horizonte de tempo. Né? Então, esse horizonte de tempo ele ocorre durante, eu diria, 4 a 6 anos aí para a gente construir isso. E as doses têm que ser maiores. Isso, para mim, está bem claro. Então, nós vamos começar, eu vou tentar mostrar para vocês um assunto bem atual. Vocês acompanharam que um agricultor do Paraná, o senhor Laércio, ele foi o campeão do SERV deste ano. E ele participou ontem, de uma live, e eu quero mostrar alguns momentos dessa live para vocês, para nós começarmos com essa discussão se é importante fazer essa construção química de um perfil profundo. Então, nós vamos começar com esse vídeo, aí depois eu vou complementar este vídeo com os resultados da propriedade dele, nós vamos interpretar isso, e essa vai ser o primeiro momento, e a partir desse momento se seguem outros. Então, vamos lá.
Vocês, por favor, me confirmem depois se o som vai estar chegando em boa qualidade para vocês, tá bom? Meu pai, que para nós conseguir colher algo diferente, nós tínhamos que mudar alguma coisa do nosso manejo. Então, eu me lembro... Opa! Desculpe, gente, apaguei aqui, sim. Já... Pergunta para o Dalaveco é o seguinte, acho que ele até começou a contar isso para a gente ontem, Como é que está chegando o som aí, gente? Está muito... Se você voltasse ali uns anos para nós, 10 Agora anos, tá bom. histórico de 10 anos para cá, como que você se estruturou para chegar nesse patamar de produtividade na fazenda, né? A gente pode usar a experiência do SESB, né? Todos esses produtores que a gente tem um contato lá e que têm essas altas produtividades, a gente percebeu que é um trabalho de longo prazo e que não é feito de uma safra para outra. Então, eu queria que você explorasse isso para a gente nessa jornada aí, pega 10 anos para trás e dá uma resumida aí de como que você fez até para poder passar essa experiência para um colega seu que está te assistindo, que talvez está com a produtividade estagnada, às vezes já está produzindo muito bem, está produzindo 65, 70, mas também quer subir mais, né? Para você contar para a gente aí. Eu sempre pensei, como agricultor, e toda a minha família, meu irmão, meu sobrinho, meu pai, que para nós conseguir colher algo diferente, nós tínhamos que mudar alguma coisa do nosso manejo. Então, eu me lembro que nós sempre vinha tentando fazer alguma coisa diferente. Eu tive uma época que eu cheguei a roçar soja. Uma vez eu tinha soja, peguei o trator, tinha muito problema de acamamento e roçamos um pedaço de soja, né? E já tentava fazer adubação do sistema, então a gente vinha sempre tentando fazer algumas coisas diferentes para nós conseguir resultados diferentes. Mas até então, quando eu conheci o SESB, e as produções do SESB serviam de referência para mim. Nossa, se eles conseguem ultrapassar os 100 sacos por alqueire, por que nós não conseguimos? Nós conseguimos também, mas o que nós temos que fazer para conseguir ultrapassar os 100 sacas por hectare? Então, a partir do momento que nós conhecemos o SESB, foi algo assim que nos ajudou muito. E eu fui apresentado para o SESB através da BASF. A BASF, eu me lembro bem quando a RTV falou, viu, vamos fazer um trabalho diferente numa área, eu sei que vocês gostam de inovar, vamos escrever uma área do SESB. Então, todo ano que eu participei do SESB, sempre participei com a BASF. Ela foi a grande incentivadora. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa diferente. Então, quando eu comecei a tentar produzir mais, eu pensava, como produtor, na minha concepção, que bastava nós aumentar a adubação química e nós não deixar nenhum bichinho comer, não deixar nenhuma doença entrar. Então, lá vai eu fazer meus tratos culturais, 400 quilos por hectare de adubo, mais 200 quilos de cloreto de potássio, mais 5, 6 aplicação de fungicida, sempre junto com inseticida. E daí, quando eu chegava próximo da hora da colheita, mas isso num pequeno talhão da minha propriedade. Eu, quando comecei a fazer as áreas do SESB, tirei no máximo 10 hectares e fazia um manejo diferenciado só naquele pedacinho. Que daí a gente media se valia a pena ou não valia a pena. Então, quando a gente ia colocar a máquina para colher, a gente via que os resultados não batiam, sabe? A gente investia um monte, criava um monte de expectativa e ia colher, o soja estava bonito, bonito. Quando chegava mais para o final do ciclo, 40% dos pés de soja morriam de doenças radiculares, macrofomina, erisoctônia, fusariose, ficava aqueles grãozinhos chumbinhos, sabe? Daí não tinha rentabilidade. Daí você colhia o resto da área, colhia quase a mesma coisa e sobrava muito mais. Então, eu acho que o SESB foi uma coisa que me inspirou muito para eu investir mais
e eu ver que o meu manejo estava errado. Eu percebi de 3 anos para trás que o que eu estava fazendo, com o que eu estava aprendendo, não condizia com a realidade. Eu estava tentando construir um prédio, uma alta produção, sem ter um fundamento, sem ter os princípios básicos. Então, nós com todos aqueles problemas de doenças radiculares, voltemos no tempo, peguemos o princípio do bom plantio direto, que chegou em 72 no Brasil, em 76, que foi mais ampliado o sistema de plantio direto, que já falaram que nós precisávamos produzir de 8 a 12 toneladas de carbono orgânico para virar matéria orgânica, para virar comida para minhoca, sabe? Então, nós começamos a fazer o básico, sabe? Nós tínhamos muito medo de fazer calagem, assim, e daí nós voltamos a fazer análise bem feita, voltemos do zero de novo, esquecemos o que nós sabíamos e começamos a aprender de novo. E nesse aprender de novo, eu contei com a ajuda dos amigos e com a ajuda dessas informações do SESB. Eu entrava lá no Case dos Campeões e analisava o perfil de solo, sempre analisei, daí cruzava essas informações, cruzava com mais os meus amigos que me ajudaram muito, tenho muitos amigos que me inspiram, que me ajudam muito, foi uma conquista a muitas mãos, e então, daí ano após ano, quando nós implementamos o verdadeiro plantio direto e fizemos o básico bem feito, e daí chegou variedades de soja para nós mais adaptadas para a nossa região. Antigamente, nós até roçávamos soja porque ele crescia demais. Então, agora, com variedades adaptadas, com um bom manejo, com o solo estruturado, quantas condições climáticas ajudaram, ficou fácil de produzir. Então, acho que não tem segredo para produzir. E essa é uma história que eu conto com o maior prazer para todos que estão nos assistindo, que o SESB me ajudou muito, a BASF, que foi a primeira incentivadora, junto com os seus LSTV, que vieram junto, me incentivaram, é possível, e hoje estamos aí, felizes da vida, produzindo com sustentabilidade, usando muito monitoramento. Laércio, já começou a chegar perguntas aqui, ó, mas eu queria mandar um abraço para o Jefferson Reis, que também está aqui assistindo e também comenta aqui que você realmente representa o produtor rural, o Sérgio Silva, o Jean Seulinho, aqui tem o professor Luiz Santos também, aqui lhe mandando um abraço, e esteve lá em Mangueirinha também. Eu tenho um amigo aí, o Cassiano Medeiros, que hoje está em Lages, trabalha aí na Bayer, que é de Mangueirinha também, um grande amigo meu. Mas a primeira pergunta que nós temos aqui é a seguinte, do Luan Dias. Ele queria saber quais os pontos positivos e pontos a melhorar que você achou em relação à assistência técnica recebida na fazenda. Olha, assistência técnica minha, eu só tenho que elogiar. Eu tenho assistência técnica. Eu vou passar um pouquinho. Então, a primeira parte eu queria que vocês prestassem atenção, que ele disse que teve que praticamente recomeçar o sistema produtivo de novo e que ele tinha muito receio de utilizar a calagem, né? E nós vamos achar o ponto do vídeo agora que ele vai explorar melhor isso. Vou passar um pouquinho esse ponto aqui. Obviamente, não dá para ter essa receita de bolo, igual a gente estava falando, né? Mas se você falasse assim, em geral, por onde que os produtores deveriam começar? É pelo solo? É por esse start do manejo? Por onde você acha que eles deveriam? Se você falasse assim, não, se você tivesse que começar hoje de novo, em geral, aonde você começaria? Pelo perfil do solo? Pelo perfil. Pelo solo, pela rotação de cultura e por nós fazer um bom plantio direto com plantas alternativas, ou seja, mix, ou seja, plantas sozinhas, mas que nós precisamos dar a real importância às plantas de cobertura, como se elas fossem a nossa principal safra. Quando a gente tem uma cobertura bem feita,
até pensar em colocar adubação de sistema. Lá na frente, quando nós for plantar o soja, fica muito fácil, porque você, para começar, você suprime as ervas daninhas, você recicla muito dos nutrientes que estão indo embora por lixiviamento, você protege da erosão. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente ainda vê hoje bastante erosão. Eu vi isso na minha lavoura e corrigi isso com palhada, com raiz, a rotação de cultura para nós aqui, com milho verão. Claro que para mim aqui é fácil falar isso, porque 800 a 950 metros de altitude, o milho verão é tão rentável quanto soja. Tem raízes muito profundas, daí no outro ano, quando você volta com soja, os benefícios são imensos. Então, se é para começar a fazer alguma coisa, investe no solo, que é certeza que ele dá resultado. Perfeito. Desculpa, Nilson. Essa pergunta, já que você falou em milho, essa pergunta eu lhe fiz na coletiva de imprensa ontem ao meio-dia, mas você comentou que planta 190 hectares aí, e menos de 50% dessa área você planta de soja, né? O restante de milho. Então, é quase que, tá certo que, como você comentou aí, a 950 metros é bom plantar milho, né? Mas, igual, a soja, com a rentabilidade que tem, você continua com plantando menos soja do que milho. Na verdade, nós estamos com a nossa área, vai um ano milho, e daí eu tenho uma parte de feijão que tira a área do soja. Feijão, verão, que ele tira um pedaço da área do soja. Então, mais ou menos, cada 3 anos vai um de milho. Mas nós estamos migrando agora, já estamos com esse projeto, daqui 2 anos, 50% da nossa área vai ser tudo milho verão. E daí vai ficar mais ou menos uns 30% somente da área com soja e 20% com feijão. Então, a importância que tem essa rotação com milho, sabe? Você fazer uma rotação de um mix de cobertura bem caprichado e plantar o milho em cima, rapaz, resolve um monte de problema. Viu, Vink, o Dallavec, uma coisa que eu acho que dá para emendar aí, né, que eu vi lá no case, né, eu entendi lá no estudo que eu fiz do case, que nos últimos 9 anos, você plantou 12 culturas, se eu não estou enganado, intercalado, certo? Certo. E é aí que, lógico, obviamente, a gente está conversando com produtores aqui e agrônomos, pessoas do setor de várias regiões do Brasil, né? Não dá para a gente fazer isso em todas as regiões. Mas é possível colocar outras culturas, sei lá, quem está no Cerrado hoje tem o braquiária, tem outras alternativas, né? E para tentar fazer essa rotação ou sucessão, né? Queria que você explorasse melhor um pouco isso, quais foram as culturas, se você lembrar, nessa sequência aí que você fez nos últimos anos. Você já falou aí que eu entendi que você acredita muito no milho, né, como rotação de cultura. Você já faz uma parte da área com feijão, uma parte da área soja. E as outras culturas de cobertura, qual que você utiliza? Então, as plantas de cobertura, as mais diversas possível. Nas minhas áreas que eu tenho de cobertura, na maioria delas são todos mix de cobertura, contendo folhas estreitas e leguminosas junto. Principalmente aonde que vai milho. Nós temos algumas leguminosas que, se a gente colocar elas no solo antecedendo a cultura do milho, é possível nós economizar muito nitrogênio na cultura do milho. Então, eu tento variar o máximo possível os meus mix de cobertura. Eu tento variar em 2 anos quase 10 plantas diferentes, com 2 mix diferentes, mais ou menos com 3 a 5 a 7. Eu acho muito importante essa diversidade de raiz. Se nós for pegar uma mata, por exemplo, você pega uma mata de um solo pobre, por exemplo, o nosso lugar tem muito alumínio, mas você pega uma mata lá que tem muita diversidade de plantas, como é que elas conseguem estar bem? Como é que aquela mata está sadia? Como que aquela mata consegue se manter tão grande, tão bela, com tão poucos nutrientes, né? A diversidade de plantas. E uma coisa que eu pude observar muito bem, planta só uma folha estreita, dá um monte de doença. Quando você coloca uma leguminosa junto, é totalmente diferente o olhar. A sanidade, sabe? É uma interação entre as plantas. E eu acho que isso é algo que dá para ser explorado bem.
E nessa área do SESB que eu colhi esse ano, é um pouco longe de casa, ela é 850 metros de altitude, lá nós temos um pouquinho menos de geada. Então, a gente sempre arrisca, às vezes, fazer uma safrinha, nem todo ano a gente faz safrinha, vocês podem ver lá que muitas vezes a gente abre mão de fazer safrinha para fazer o verdadeiro plantio direto, para fazer carbono orgânico, para nós reciclar nutriente, para nós fazer comida para minhoca, para nós deixar o nosso solo vivo. Hércio, tem uma pergunta aqui do professor Elmar e também uma do Alexandre Vanaz. Gostaria que você respondesse. Uma é com relação à adubação que você fez de solo e também via foliar, se você utilizou alguma coisa e como você pratica essas duas adubações aí. Eu estou realizando, na maioria das minhas áreas, uma adubação de sistema. Ou seja, o que vai na cultura do soja, que nós vamos plantar em setembro ou outubro, nós estamos colocando em cima dos mix de cobertura ou em cima do trigo, da aveia, que seja qual for. Nós estamos colocando, por exemplo, vamos falar da área do SESB. Lá eu coloquei cama de aviário, super simples, gesso e calcário. Então, eu fiz análise de solo e faltava bem pouquinha coisa para o soja. Então, eu coloquei só um pouquinho e poderia ter reduzido ainda mais, porque eu tinha um perfil de solo. Eu já tinha adubado o sistema. Eu não adubei o soja, eu adubei o sistema. Se vocês pegar lá e vejam lá que tem 41%, alguma coisa assim, do custo focado em adubação, é essa adubação de sistema, porque no soja eu fiz só 200 quilos por hectare e um saco de cloreto de potássio. Foi uma adubação bem baixa, mas eu tinha em mãos a minha análise que me permitia isso. Então, a adubação foi bem antecipada. Eu fiz nesse soja 2 regulador de crescimento, então foi necessário eu colocar junto algumas coisas de adubação ali, até mesmo para baixar a pH da água e para dar um up, né? Mas foi somente o básico que eu fiz, o básico bem feito. E eu acho que essa adubação de sistema, eu estou agora, nos outros anos, estou implementando ela ainda mais. Quero plantar algumas áreas, na época de plantar o soja, vai com 0 de adubo químico, mas que fique bem claro que eu adubei a cobertura. Eu tenho no meu ponto de vista como agricultor que nós adubando as plantas de cobertura, elas crescem mais, elas conseguem tomar mais espaço, não deixam lugar para buva, sabe? Eu não tive problema desde que eu comecei a fazer as coberturas bem feitas com buva, ou com capim amargoso, sabe? Foi muito simples, muito fácil o manejo. Tem uma do Silvio Vila aqui, e que essa eu quero emendar com... Bom, pessoal, então voltei aqui para a gente recapitular alguns pontos. Eu espero que tenha chegado bem o som, a imagem até vocês. Queria cumprimentar, então, ao Laércio Della Vecchia, né? Laércio, o agricultor, como ele gosta de ser identificado. Sugerir para vocês que acompanhem ele no Facebook. Ele tem vários vídeos lá, muito interessantes. E vocês assistirem o vídeo completo, esse que eu resumi aí, no Destaque Rural, ele está disponível no YouTube. E eu também estou disponibilizando no meu canal aí. O que a gente tira de informações assim bem interessantes, né? A primeira que ele falou é que eles tinham assim um receio com relação à calagem e aí eles partiram para a correção do perfil e isso implicou em primeira coisa em usar uma quantidade maior. No caso dele, ele incorporou esse calcário, como a gente já vai ver a seguir agora. A segunda coisa, ele faz adubação de sistema. Não é que a adubação de sistema ela vai funcionar para todas as situações, né? Porque a agricultura é uma coisa muito sítio específica, muito regionalizada. Então, nós temos que entender que ele está numa região de altitude, uma região
com bastante matéria orgânica, subsolo muito ácido, boa precipitação e que a soja tende a ter um crescimento exagerado. Então, você vê que ele já vinha demonstrando a preocupação que tinha que segurar a soja. Quando ele faz a adubação desse sistema, ele tira um pouco desse estímulo químico que nós vamos dar para um crescimento exagerado da soja. E isso é uma das explicações. A segunda explicação que ele deu é o do policultivo antes do milho. Isso também a gente tem aprendido, que a cultura do milho ela pode aportar até 2 toneladas a mais de matéria seca se ela for seguida de um policultivo. Então, isso também você agrega numa cadeia de fatos. E agora eu quero compartilhar com vocês, deixa eu achar aqui, os resultados do SESB, da propriedade dele, que aí a gente vai poder entender melhor o que aconteceu na propriedade e discutir o manejo adotado. Ainda sobre a adubação, enquanto eu vou me localizando aqui, sobre a adubação, ele manifestou que ele utilizou cama de aviário, importantíssimo, cama de aviário vai ser fonte de compostos orgânicos dissolvidos, o COD, carbono orgânico dissolvido, vai ser fonte de nitrogênio e vai ser fonte de enxofre. Então, tudo, e claro, e cálcio também, mas tudo, esses outros nutrientes que são carga negativa vão ajudar a descer o cálcio. Então, isso aí é uma parte. Ele usou como fertilizante o Super Simples. Super Simples tem cálcio, fósforo e enxofre, que também vão ajudar a descida. Usou calcário e usou gesso. Então, quando você complementa todas essas soluções, você realmente está fazendo um manejo diferenciado, né? Você está fazendo um manejo que ele é diferente. E para a gente entender isso melhor, então eu vou convidar vocês a seguirem agora a apresentação, que ela se encontra no SESB. Tudo isso é muito recente, pessoal. Tudo isso é muito recente, isso aqui, né? Vocês olham as datas, né? Então, a propriedade do seu Laércio, em Mangueirinha, e o que organizou aqui a apresentação foi o professor Ricardo Balardim, né? Professor da nossa gloriosa universidade. Então, o atual campeão, o seu Laércio, aqui estão os campeões aí, né, em patrocínio Minas Gerais também, irrigado, o Felipe Arthur Baron, que foi nosso aluno do mestrado profissional em agricultura de precisão e que hoje está no doutorado na engenharia agrícola, e foi o consultor do seu Eliseu, que é um produtor que sempre tem se destacado muito aí. Elton Zanella, no Centro-Oeste, né? E aqui os outros. Muito bem, deixa eu achar. Opa! Me perdi aqui achei que eu tinha. Pessoal, só vou pedir um segundinho para vocês, talvez se vocês tenham alguma pergunta, enquanto eu acho de novo a apresentação que eu tinha baixado aqui. Perguntas? Já vamos ver o case do Laércio. Senhor, ele comentou aí da safra de feijão. Qual a tua opinião sobre colocar essa safra de feijão no meio do sistema?
É que a região lá é uma região, bom, feijão tem uma rentabilidade alta, né? Assim, e de fato, assim, não é que ele vá contribuir muito na rotação, ele contribui na sustentabilidade econômica aí que ela é muito importante, né? Entra, claro, com uma diversificação de cultivos, mas eu diria para você assim que não é que seja o feijão que vai explicar esse resultado que a gente estava observando. E sim, é o conjunto das rotações, né? É o conjunto das rotações que é mais importante. Pronto, agora eu já corrigi aqui o probleminha que eu tinha e nós já vamos ver o caso do colega Laerte aí. Tá? Bom, então, por favor, me corrijam se a imagem está boa aí, está chegando bem para vocês. O professor Balardim, opa, agora diminui demais, né? O professor Balardim, que montou a apresentação. Porque ela não está, só está ficando na primeira página aqui. Um minutinho que vamos ter que descobrir o que está acontecendo aqui. Um minutinho, pessoal. Além do feijão, mais alguma dúvida aí que persistiu? Agora sim, estou baixando toda a apresentação aqui. Já tinha feito isso, mas não sei o que deu um probleminha no computador aqui, eu perdi mas já vamos estar com ela disponível. O principal aí me parece várias coisas, né? A construção do perfil, ele manifestou isso, a gente já vai ver a análise de solo agora. A utilização do policultivo para melhorar a condição física do solo, a estrutura do solo, a infiltração de água, a redução da resistência à penetração, isso é um processo muito importante, o aumento da infiltração de água, para que realmente a gente tenha deslocamento. A combinação de estratégias, né? O calcário combinado com gesso. Eu vejo, às vezes, alguns trabalhos que mostram assim, o gesso não aumentou a produtividade, não teve papel. Mas uma coisa é o gesso utilizado isoladamente, outra coisa é ele realmente ele combinado com o calcário. E aí a gente vou mostrar uma série de resultados para vocês que o comportamento dele é realmente muito útil. Muito bem, vamos lá então agora. E eu espero que agora tudo funcione certinho. Muito bem, então eu estava contando para vocês que o professor Balardim organizou para nós o case do Laerte. Então, a produtividade alcançada foi 118,82. Tem um negócio interessante sobre essa produtividade, né? Que ela foi superior 0,20 sacos. O segundo colocado ficou em 118,60 sacos. A gente que trabalha com pesquisa, às vezes nós ficamos brincando com isso, né? Não, 0,20 sacos. Isso aí são 12 quilos por hectare. Isso aí não é estatisticamente diferente, né? Aqui, no caso, foi o que deu o título nacional, né? Esse 12 quilos a mais por hectare aí que deu o quilo, né? Deu a 70 aí. São 0,12 sacos, vamos fazer o cálculo certinho, 0,12 vezes 60, deu 7,2 quilos a mais. Foi no toque de focinho aí, na chegada.
Bom, então, é uma agricultura familiar, 250 hectares, 200 destinados à agricultura, 100 com soja, como foi dito, e a produtividade média de todo o talhão foi 90 sacos, e na área de concurso, 118. Vamos avançar um pouquinho. Então, aqui, olhando um pouco, uma vista aérea da área que foi colhida, né? Foi esse talhão aqui. Depois até se dá para buscar imagens de satélite aí. Mas sobre o sistema produtivo que eu queria mostrar para vocês é essa imagem aqui, que para nós é muito importante, né? O tempo da área sobre lavoura são 20 anos, né? E desses 20 anos, a maior parte do período com plantio direto e intensificação da rotação de culturas nos últimos anos. Então, antes tinha um sistema mais simplificado, né? Feijão, soja, mas aí foi aveia e azevém, foi rotando muito as culturas, né? Aqui foi feita uma escarificação em 2017, né? Aí foi utilizado policultivo. No policultivo tinha o nabo pé de pato, que é aquele nabo com sistema radicular maior, mais grosso, né? O nabo forrageiro com a raiz mais fina, o centeio e a aveia. Depois do policultivo, e lembrando que ele usa adubação de sistema, né? Então, na verdade, grande parte da adubação vai aqui no policultivo. Aí o milho cultivado em sucessão, depois feijão, trigo, aqui foi aplicado 1,8 toneladas de calcário dolomítico e mais o gesso, né? Aí o trigo, soja, e agora ele está usando uma leguminosa, que é a ervilhaca, que a gente teve a oportunidade de conversar anteriormente. Então, o calcário foi incorporado ao solo. Então, isso favoreceu a rotação. Aqui nós temos uma imagem de satélite da área, né? Nós vemos que a lavoura como um todo estava com um índice de vigor muito alto, né? E que a produtividade foi construída ao longo do tempo. Ele vinha com uma trajetória de aumento de produtividade, né? E aí, quando houve uma coincidência de um clima favorável e ajustes, como ele falou, né? Fazer tudo muito bem feito, material genético ajustado às condições, houve essa expressão do potencial produtivo. Então, nós vamos passar por alguns itens. Foi um ano muito favorável, né? Que tem algumas características interessantes, né? A questão da distribuição da chuva, sem dúvida, você vê que houve uma distribuição, a não ser com esse intervalo aqui, que foi um pouquinho maior, sem chuva, mas era um intervalo que a soja tolera bem, né? Ela, deficiência hídrica aqui não chega a ser um problema. Houve uma distribuição muito boa da chuva no vegetativo e no reprodutivo, praticamente um equilíbrio, uma situação que nós não tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos um excesso de chuva aqui no início, e depois uma falta aqui gritante, né, com 40, 50 dias sem chuva. Mas, de toda forma, você vê que no reprodutivo teve alguns períodozinhos aqui em que houve um pouco de falta d'água. Aqui a planta foi estimulada a buscar água de camadas mais profundas, e depois houve precipitações, né? Mas você veja que alguns desses períodos de falta d'água que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul também se manifestaram com um pouco de falta d'água para ele numa fase importante. Então, tu imagina que se ele tivesse, nesse período aqui, dos 95 dias até os 110, se ele tivesse mais algumas chuvas aqui, ou chuvas de maior volume, a produtividade dele teria sido maior ainda.
A diferença entre a temperatura diurna e a temperatura noturna, então é importante a temperatura noturna estar mais amena, você vê que a temperatura é sempre abaixo de 20 graus, isso também colabora, e depois a luminosidade, né? Muito bem. Então, eles fizeram um cálculo de eficiência agrícola, a eficiência agrícola foi alta, tá? Pela condição climática, então ele aproveitou muito bem a condição climática que ele teve, tá? O material genético foi uma Zeus, tá? A população que ele planejou foi 300 mil plantas, e ele alcançou 292, a profundidade de semeadura 3 a 3,5, e o fertilizante é afastado, isso aqui é uma característica, embora ele tenha utilizado uma dose menor de fertilizante, esse fertilizante estava afastado, isso é importante, né? Da semente. Aqui outro detalhe que eu gostaria de destacar para vocês foi a qualidade da semeadura dele, né? A precisão na distribuição. Trabalhou com uma semeadora a vácuo, uma semeadora precisa, né? Pneumática, e velocidade baixa, 5 km por hora, e ele reduziu as duplas para 10 e falhas para 17, e teve, então, 83% de acerto, ou um erro, você vê, de 17%, é muito baixo, né? Nós trabalhamos bastante aí com isso, fizemos alguns trabalhos de pesquisa com o Horb, né? O Thiago Horb, que foi, a tese dele foi em cima disso, e quando a gente conseguia aí 20% de CV, a gente já ficava feliz. O CV médio da soja no Brasil é superior a 40%. Então, esse é um produtor que está com uma qualidade de semeadura muito, muito boa. Aí a questão das vagens, né? Número de vagens por planta muito alto, 123, é um número altíssimo, alto mesmo. O peso médio de grãos, ele é um grão pesado, né? E algumas, né, vagens com 3 grãos, 32 vagens, e então é muito importante que o número de vagens cheias aí seja um indicador. Aí nós vamos para propriedades físicas. Eles fizeram essa análise, o DRIS, né? Diagnóstico rápido da estrutura do solo. Então, isso é uma metodologia que tem sido utilizada por vários, né? Para dar um índice de qualidade da estrutura do solo, um índice de qualidade que seja visual. Então, eu incentivo vocês, especialmente o Jardel aí, que vai ter que estudar isso, né? Existe uma tabela, né, adaptada já para as condições brasileiras, no qual a gente visualmente pode classificar a qualidade estrutural. Então, nós temos várias cooperativas que utilizam isso, né? E o índice de qualidade estrutural da dele ficou em 5,3. Quer dizer, classificada como muito boa, né? E isso está associado aos agregados, ao tipo de estrutura que ele tem, a matéria orgânica, que a gente vê que na camada superficial tem bastante matéria orgânica. Nós estamos falando de uma altitude de 800 metros, uma região alta que conserva bastante matéria orgânica, né? E você vê condições de enraizamento aqui muito boas, né? Seguindo no trabalho, aqui chegamos num ponto importante, a resistência à penetração. A resistência à penetração muito baixa. Então, essa resistência à penetração baixa, ela favorece o aprofundamento do sistema radicular, que, associado à melhoria química do perfil, vai permitir o aprofundamento do sistema radicular. Então, vejam só, a gente estava discutindo qual é a resistência à penetração crítica. É 2, 2,5, 2,5 megapascal, alguns falam 3 megapascal. E aqui está sendo mostrado, em muitos casos do case do SESB, que a resistência à penetração era inferior a 1.
Olha, isso é uma resistência muito baixa. Então, quer dizer que as raízes, elas cresceram muito bem. E veja que o teor de argila era alto. Nós estamos falando aqui de 20 a 40 em 88% de argila, 71%. Então, um solo bem argiloso, mas com uma estrutura muito boa. Aliás, os solos do Paraná têm uma estrutura diferenciada mesmo, que garantiu esta estrutura, desse índice de qualidade. Mas o que eu queria mostrar para vocês, ressaltando, é essa questão da resistência à penetração ser muito baixa, e aí é uma parceira nossa, a Falker, aí, que instrumentalizou. E agora chegamos na condição química do perfil. Então, vamos lá. O pH em KCl, em cloreto de cálcio, para nós transformarmos ele em pH em água, nós temos que subir aí 0,5, 0,6 unidades. Então, quer dizer que na camada de 0 a 10, o pH estava 6. De 10 a 20, o pH estava com 5,9, 5,8. E mesmo em profundidade, você vê que de 20 a 40, o pH até subiu, né? 5,4. E de 40 a 60, o pH, 5,4 em KCl, né? Em pH em água é pH-T6. E de 40 a 60, ainda assim, nós temos um pH alto, né? 5,6. Então, veja que o pH estava bom, muito bom, eu diria. Potássio, depois nós vamos ver o potássio na saturação, já vamos ver isso, mas a quantidade de cálcio que eu queria destacar aqui. Então, a gente fala, né, que, olha, o cálcio, trabalhando na saturação, o cálcio teria que estar presente aí com 40, 60, e isso aí normalmente dá acima de um solo, depende da CTC, mas um solo com boa CTC, nós estamos falando acima de 6 centimol, né? Aqui nós estamos com 7 centimol, e a relação cálcio e magnésio, 6,8 para 2,6. Perdão, deixa eu pegar a minha calculadora, está aqui na minha frente. 6,8 para 2,6, nós estamos com uma relação de 2,6. Uma relação, quanto mais próximo de 3 para 1 é melhor, mas de 2 a 4 para 1, a relação cálcio-magnésio estaria boa, né? Alumínio, 0. Bom, deixa eu continuar no cálcio aqui. Então, 7 centimol, 6, 5,3 na camada de 20 a 40, na camada de 40 a 60, 4,2, é alto, muito alto. 3 praticamente de cálcio ainda, na camada de 60 a 80, e aí nós vamos aí com pelo menos 3 centimol, quase ao 1,40 m. Mesmo que ele tenha incorporado esse calcário, né, você veja que houve uma movimentação desse cálcio muito interessante no perfil, até 1 metro. E aí alumínio 0 até 2 metros de profundidade, numa região de altitude com um solo muito ácido. Isso aqui é uma conquista, né? Esse é um verdadeiro troféu, porque é muito difícil. A CTC dele, 12 centimol, 12, né? Então, fazendo aquele cálculo que eu estava mostrando para vocês, se nós pegarmos do 6,8, né? 6,8 e dividirmos por 12,5, nós vamos chegar que a saturação de cálcio estava em 54. Tá? A saturação de magnésio, ela estava em 20. Então, tá ótimo, né? Tu está com 54 de saturação de cálcio e 20 de magnésio, tá excelente. Quer calcular de potássio, para vocês verem se estava boa? A saturação de potássio estava nos dando 3,4. Ela tem que ser de 3 a 5.
tá ótima também, né? Tá muito boa. Então, cálcio, magnésio e potássio equilibrados, alumínio zerado, vamos para o fósforo. Fósforo, 53 ppm. É alto, muito alto. Né? 16 na camada de 10 a 20 e fósforo de 13 ppm na camada de 20 a 40. Olha que interessante isso aqui. O fósforo, a disponibilidade de fósforo aumentou no perfil. Muita gente não acredita que isso é possível, né? Claro que aqui houve um revolvimento do solo, etc., mas está excelente. E isso está associado ao pH, né? Como o pH aqui está próximo a 6, né? Nós estamos com uma disponibilidade de fósforo muito interessante no perfil, e isso aqui é outro importante nutriente e elemento para o desenvolvimento radicular. Então, nós temos as condições químicas para o desenvolvimento radicular estão criadas. Nós temos o cálcio distribuído no perfil, nós temos alumínio zerado e fósforo. Com isso aí, as raízes vão ser estimuladas a aprofundar. Aí você olha o efeito do enxofre, né, que foi o carreador desse cálcio, né? Você vê que nós temos 58 ppm de enxofre a 1,20 m a 1,40 m. Agora é importante ter raízes profundas. Olha como aqui nós precisaríamos ter uma raiz aí de braquiária, né? Que chega a 2 metros para buscar esse enxofre de volta aqui e trazer ele para a superfície. Mesmo que uma cultura de cobertura com raiz profunda vai pegar esse cálcio que está aqui em camadas mais profundas e vamos reciclar isso para cima, né? O potássio, que alguém vai dizer, mas se usar gesso vai descer potássio. Não desceu. Olha só, o potássio ficou aqui em cima. Quando vai aqui para a camada profunda, o potássio não lixiviou, né? Aí o boro, que teria que estar em 1, está com 1,24. Saturação de bases, o ideal hoje, uma saturação de bases aí de 70% a 80%, 75%, 85%. Aqui está com 80%, está excelente, mas o que chama atenção é que essa saturação de base ela se mantém acima de 65%, que seria assim, um limite mínimo, até 40 centímetros. E praticamente estava de 40 a 60, ainda nós temos 60% de saturação de base. E quando vai para a matéria orgânica, 3,4 na camada de cima, 2,2, 2,4, e na camada de 40 a 60, aí próximo a 2 de matéria orgânica. Ou seja, analisando aí, você vai ver que você não tem impedimento químico, não tem, né? E os teores estão dentro de um ótimo, né? Então, isso aí é uma coisa. Agora, essa aqui vai especialmente para o Jardel aí, Jardel. A análise enzimática, né? Como é que estão as enzimas aí na área onde foi obtida essa produtividade, que está marcada aqui, né? E uma área adjacente de mata, como uma referência de um ambiente não perturbado em que se manteria uma qualidade biológica. As enzimas é um indicador indireto da atividade biológica, um indicador direto, que na verdade é uma consequência da atividade biológica. Mas você vê que o adequado estaria para a aril-sulfatase, né? Estaria no adequado, e mesmo na mata nativa aqui ficou a beta-glicosidade, segundo os parâmetros da IEDA, né? IEDA Lopes, estaria um pouquinho abaixo, mas esses parâmetros ainda estão sendo aprimorados, né? E a área de lavoura ficou próxima, eu diria, olha, 50 para 67, e na aril-sulfatase que realmente ficou abaixo, mas ficou com uma atividade biológica moderada, o que é bem importante, né? E aí as adubações que foram utilizadas, finalmente, né, foram essas adubações, mas lembrando que antes disso aqui teve bastante adubação de sistema, tá?
Muito bem, aí vocês podem olhar o case vocês mesmos, né? E eu queria, então, motivar vocês, né, a aprenderem, a estudarem o case do Laércio, né? Porque este case do Laércio, ele corresponde a outros tantos cases, né? Em que foi feito a construção do perfil. E aí alguns dos senhores, né, pode ficar pensando assim, professor, mas eu fiz uma revisão bibliográfica, eu mesmo fiz isso, né? E a literatura é bastante controversa sobre a importância de formar um perfil. E quando eu vejo isso, eu penso assim, na verdade, quando a gente fala em processos, construção de perfil, aumento de matéria orgânica, você precisa um tempo de estudo para poder captar as diferenças. E se você, às vezes, conduz um trabalho por 2, 3, 4 anos, você não capta essas diferenças, né? E por isso que há uma distinção, para mim, assim, muito grande entre, às vezes, o que aparece num artigo científico, uma revisão bibliográfica, etc., daquilo que os produtores estão enxergando, né? E eu mesmo, agora vou mostrar a seguir para vocês os resultados que nós obtivemos no nosso grupo de pesquisa. E o nosso grupo de pesquisa encontrou, assim, resultados muito positivos da combinação do calcário com o gesso. A única coisa que essa semana eu tive a ligação de um produtor amigo meu que estava se queixando que o preço do gesso subiu bastante, né? E estava bem assustado aí, porque na região dele ele estava pagando 2 vezes mais caro pelo gesso do que pelo calcário. Então, isso aí é uma preocupação, né? Porque a gente sabe que ele é um insumo complementar bem importante, mas o bom é que o preço não ficasse muito fora do alcance do produtor, né? Para que a gente alcançasse resultados. Perguntas? Professor, normalmente a gente consegue incorporar esse calcário até uns 30 centímetros, 25, 30, né? Daí a gente faz a correção desse perfil até 30. E a gente, para conseguir acessar camadas mais profundas, vai depender exclusivamente de gesso e muita raiz, né? Planta e cobertura. Eu acho que é isso que o pessoal está fazendo, não sei o que o senhor teria para dizer. Muito boa, Guilherme. Essa é a maneira mais rápida, né? A maneira Fórmula 1 de você resolver o problema. Você fazer uma incorporação mais profunda que você puder. Eu tenho amigos produtores do Centro-Oeste que têm um disco de uma grade pesada lá que vai a 30, 35 centímetros, puxado por um trator enorme, né? E operando bem devagarinho, porque isso tem que ter cuidado. Então, tudo tem que ser feito com um objetivo, né, Guilherme? O seu objetivo é construir uma camada profunda. Então, essa construção da camada profunda, ela vai... Essa construção da camada profunda, quanto mais espesso for a camada que você conseguir corrigir, melhor vai ser a correção das camadas subsequentes. Então, essa é a teoria que a gente trabalha, né? Por isso que eu sempre reforço assim, se você quer corrigir o seu perfil, a primeira coisa você tem que ter a camada de 0 a 10 ou a camada de 0 a 20 corrigida. Porque essa camada ela vai funcionar com um conceito parecido com o horizonte eluvial e o iluvial. Quer dizer que um horizonte vai ceder nutrientes, argila, no caso aí da morfologia e gênese do solo, um horizonte vai ceder argila e o outro vai receber. É um processo natural dos argissolos, e nós estamos aqui na região da Depressão Central. Nesse caso, nós criamos uma camada enriquecida e essa camada vai ceder o cálcio para as camadas subsequentes. Para esse processo, estrutura de solo você está perfeito, bioporos, infiltração de água, e uma camada, quanto mais espessa, mais rápido vai se dar a correção das camadas subjacentes. Mas não quer dizer que você não possa fazer na superfície. Agora, no próximo, eu vou mostrar para vocês cases em que a gente conseguiu fazer isso na superfície.
Muito boa pergunta, Guilherme. Mais alguma Obrigado. pergunta? Juliano? Não? Não, então tá bem. 2 minutinhos de intervalo e nós voltamos agora com os princípios que estão por trás dessa correção. Princípios químicos e o que tem que ser observado. Agradeço, então, mais uma vez ao Destaque Rural, ao Laércio e ao professor Balardim e ao SESB por organizarem o material que a gente pudesse trabalhar em sala de aula. Obrigado.